Hoje é domingo, dia 31 de janeiro de 2021. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sentença contra as Nações. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 13. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nos dias do profeta Isaías, a superpotência, a potência mundial que dominava aquela região, bem como o mundo daqueles dias, era a Assíria. Só para que você possa compreender, dentro do contexto bíblico, principalmente do Antigo Testamento, três potências acabam se alternando em termos de poder em boa parte do período que é registrado pelos profetas maiores e menores. O Egito, a Assíria e ao mesmo tempo Babilônia. Esses três grandes impérios alternavam entre si a questão do domínio de toda aquela região do Médio Oriente. Um detalhe que é importante relembrar é que somente depois do cativeiro da Babilônia é que outras forças acabaram se levantando, subjugando essas mesmas nações que haviam tido o poder, como a Medo-Pérsia, a Grécia juntamente com a Macedônia e ao mesmo tempo Roma, mas isso muito tempo mais tarde. Dentro desse período do profeta Isaías, por exemplo, quem está dominando aquela região do Médio Oriente, compreendendo hoje aquela região onde hoje se encontra o Iraque, o Irã e ao mesmo tempo ali aquela região de Israel, Cisjordânia, todo aquele cenário político era a Assíria. Um país que estava localizado onde hoje se encontra o Iraque. A sua capital era a cidade de Nínive. Os assírios eram considerados como um povo realmente cruel, um povo que conquistou com uma rapidez realmente grande, mas dotado de uma ferocidade dentro do contexto da conquista que acabou se tornando proverbial em toda a literatura daquele período. Apesar disso estar acontecendo, e só para poder lembrar que nesse tempo de Isaías especificamente, a Babilônia era mais uma nação que havia sido subjugada pela Assíria. A Babilônia havia sido conquistada pelo Império Assírio e por pelo menos 3 vezes houve invasões à própria cidade. O Tiglat-Pileser III, que tem sido o monarca que a gente já tem falado sobre ele pelo menos nas últimas 3 semanas no estudo da lição da Escola Sabatina, ele mesmo conquistou a cidade de Babilônia e se autodenominou o rei dessa mesma cidade. Numa época em que Babilônia está em baixa, em que Babilônia não tem uma expressão no cenário internacional, o Senhor Deus, que tem o poder de ver o fim antes do princípio, e ele está vendo o caminho que o reino de Judá está tomando. Ele sabia que o reino de Judá, através dos reis que se levantariam e ao mesmo tempo acabariam sendo depostos, que eles acabariam tomando um caminho que faria com que o Senhor Deus tivesse que castigá-los, e que a mão que os castigaria não seria a Assíria. A Assíria, de alguma maneira, foi a vara que Deus utilizou para poder castigar o reino do norte, Israel do norte, capital Samaria. Entretanto, o reino do sul, o reino de Judá, acabaria passando por um processo de deportação por parte do rei Nabucodonosor da Babilônia muitos séculos mais tarde. Entretanto, mesmo o Senhor Deus percebendo que a Babilônia acabaria fazendo isso, que a Babilônia acabaria sendo a vara da disciplina na mão do Senhor Deus, e sabendo que uma das características que a Síria possuía e ao mesmo tempo a Babilônia, que era a questão do orgulho, porque com esse processo de conquista e de expansão que ambos os reinos passariam no tempo do profeta Isaías, a Assíria estava vivendo isso, mas Babilônia conquistaria mais tarde a própria Assíria e acabaria dominando o cenário internacional, e que ela também seria considerada um reino que se colocaria no cenário internacional com uma arrogância muito grande, com um orgulho muito grande das suas próprias conquistas. O Senhor Deus agora, através de Isaías, já vai, antes que a Babilônia se levantasse, o Senhor Deus vai dizer:
que a Assíria, pela sua arrogância, seria castigada, e ao mesmo tempo a própria Babilônia. Essa é uma das razões pelas quais muitos críticos bíblicos acabam mencionando que não pode ter sido o Isaías histórico a escrever essa seção, capítulo 13, por exemplo, que vai especificamente mencionar a Babilônia. Porque a Babilônia não era uma força que havia se colocado no cenário internacional na época de Isaías. Ela só se levantaria como uma força alguns anos mais tarde, depois do ministério do próprio profeta. E isso faria com que, de alguma maneira, essa mensagem não pudesse ser de Isaías. Pelo menos é assim que a alta crítica vai lidar com o texto. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 13, verso 1, que é o texto que vai abrir o nosso estudo de hoje, diz assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. O texto vai deixar claro que foi o Isaías histórico quem recebeu essa mesma visão da parte do Senhor Deus, e a ele foi encaminhado o castigo que viria sobre a Babilônia, mesmo que Babilônia ainda não tivesse levantado no cenário internacional. Só um Deus que está acima do tempo e do espaço, somente um Deus que é capaz de conhecer o fim antes do princípio, teria a possibilidade de poder mencionar aquilo que está escrito no capítulo 13. A ascensão de Babilônia e ao mesmo tempo o próprio castigo que viria sobre ela depois. Toda a profecia do capítulo 13 acabou acontecendo na história de Babilônia. Porque o Senhor Deus não mente. Ele, quando diz, ele cumpre a sua palavra. Entretanto, é importante que a gente leve em consideração isso. Eu gostaria de fazer uma aplicação, inclusive, para esse estudo que a gente está fazendo. Nós temos medo, muitas vezes, de que o nosso futuro seja incerto, principalmente numa época como essa. Estamos vivendo exatamente o momento em que o mundo tem falado sobre a segunda onda do Covid-19. Apesar de já termos vacinação acontecendo aqui no nosso próprio país, no Brasil, mas ainda assim temos um número de casos de Covid aumentando a cada dia mais, pessoas morrendo de Covid-19, e muita gente tem tido medo do futuro. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. O uso de máscaras, álcool gel, distanciamento social, tudo isso está mais do que comprovado que são as armas que estão à nossa disposição nesse momento para tentarmos nos manter seguros em relação à contaminação. Entretanto, o que nós precisamos, a maior segurança que nós temos, além de usar esses elementos que estão à nossa disposição, é colocarmos a nossa confiança inteiramente no Senhor. Sabendo que o Senhor conhece o fim antes do princípio e que o nosso futuro, se estiver nas mãos do Senhor, ele com certeza vai ser um futuro que vai nos trazer prosperidade e ao mesmo tempo felicidade, porque o Senhor Deus cuida dos seus filhos, ele trabalha com os seus filhos. É interessante que no caso de Isaías e de Judá, Deus estava dizendo: uma nação vai se levantar para castigar vocês, que vai ser a Babilônia, mas depois eu vou castigar a Babilônia. É isso que Deus está dizendo. Porque Babilônia vai ser arrogante, porque Babilônia não vai entender que eu a levantei no tempo certo. Não deu glória ao meu nome. Nós precisamos nos lembrar que é o Senhor Deus quem controla todas as coisas. E se Ele estiver controlando nossa vida, nós podemos ter a certeza de que o nosso futuro será certo. Mesmo que nesse futuro nós tenhamos que passar por dificuldades, tenhamos que passar talvez até pela morte. Porque na perspectiva de Cristo, precioso é o Senhor até a morte dos seus justos. Portanto, quando nossa vida está nas mãos do Senhor, tudo vai ser para o nosso bem. Eu queria orar nesse momento, colocando nossa vida nas mãos do Senhor e pedindo que o nosso futuro seja cuidado por Ele. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Obrigado porque nela descobrimos que antes que as coisas aconteçam, o Senhor anuncia o seu acontecimento, dando a conhecer que o Senhor é o Senhor do tempo e do espaço. Colocamos nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o nosso futuro seja dirigido pelo Senhor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?